Olá pessoal, eu, Nailton, juntamente com o Eduardo e Jamim, vamos apresentar um seminário de álgebra linear. E nosso tema é mudança de base. Aqui está nosso tópico, né? Vamos falar sobre o que é uma base, o que é uma mudança de base, por que mudar de base, a teoria, exemplos de mudança de base e código Python. O que é uma base? Conjunto de vetores que são linearmente independentes e geram todo o espaço vetorial. Temos exemplos. Por que mudar de base? Nisso temos três motivos principais. O primeiro, diagonalização. Transformações como rotações, escalamentos ou reflexos são as mais fáceis de entender e calcular em certas bases. Se escolhermos uma base formada pelos autovetores de uma matriz, ela pode ser escrita em forma diagonal, o que simplifica muito os cálculos. Segundo motivo, gráficos 3D, robótica e computação gráfica. Em computação gráfica, mudar de base permite descrever objetos de acordo com diferentes referenciais, como câmeras ou um robô. Isso é essencial para entender como os objetos se movem e se posicionam no espaço. Terceiro, para converter coordenadas entre as bases diferentes. Um mesmo vetor pode ter representações diferentes dependendo da mudança de base. Mudar a base permite converter essas representações de forma correta, sem perder as informações originais do vetor. Agora vamos para a teoria. Sendo B, V1, V2 até Vn uma base, e VB', sendo VB', V1', V2' até Vn', outra base do mesmo espaço vetorial. Para mudar as coordenadas de um vetor de B para B', usamos a fórmula xB' é igual a inverso de P vezes xB, onde xB são as coordenadas de x na base B, xB' sendo as coordenadas de x na base B', e P sendo a matriz cujas colunas são os vetores da base B' escritas na base B. Ou seja, a matriz B nos ajuda a fazer a conversão entre as bases. E usamos o inverso de B, porque está indo de B para B'. Aqui temos um exemplo de como pode-se fazer a mudança de coordenada de um vetor de uma base para outra. O vetor V está escrito nas coordenadas da base B. Encontre suas coordenadas na base C, onde B é a base formada pelos vetores 1, 1, menos 1, 2. O vetor na base B é escrito como 3, menos 2. E a base C é formada pelos vetores 2, 1 e 0, 3. Vamos à solução. Primeiro, nós podemos reescrever as bases B e C na sua forma matricial, pondo os vetores da base nas colunas da matriz. Ou seja, a gente obtém a base B como sendo a matriz 1, menos 1, 1, 2, e a base C como 2, 0 e 1, 3. Assim, a gente pode reescrever o vetor V na base canônica. Basta a gente multiplicar a matriz da base B pelo vetor escrito na base B, que a gente já tem, que é o vetor 3 menos 2. Ou seja, o vetor V ele vai ser igual ao produto da matriz 1 menos 1, 1, 2, pelo vetor 3 menos 2, que no caso é igual ao vetor 5 menos 1. Mas a gente sabe também que o vetor V ele pode ser escrito como produto da matriz C pelo vetor V escrito na base C. Ou seja, a gente pode pegar o vetor V escrito na base C como sendo a inversa da matriz C vezes o vetor V. Só que a gente pode, obtendo a matriz inversa da matriz C, vai ser a matriz 1 sexto, vai ser 1 sexto da matriz 3, 0, menos 1, 2. Então a gente pode obter o vetor C como sendo o produto da matriz inversa de C pelo vetor V, que seria então 1 sexto da matriz 3, 0, menos 1, 2, vezes o vetor 5, menos 1, que dá 1 sexto do vetor 15 menos 7, que é igual ao vetor de coordenadas 5 sobre 2 e menos 7 sobre 6. Ou seja, as coordenadas do vetor V na base C são então 5 sobre 2 e menos 7 sobre 6. Assim, desenvolvemos um programa em Python para nos auxiliar a resolver problemas de mudança de base, automatizando esse processo de reescrever um vetor em diferentes bases.
Bom, estou aqui com a ideia do VS Code aberta, com o programa que desenvolvemos. A proposta dele é fazer a mudança de base de um vetor, ou seja, inserimos um vetor nas coordenadas de uma base inicial e devolvemos as coordenadas desse vetor numa base final. Para fazer os cálculos com vetores e matrizes, usamos a biblioteca NumPy, que é padrão para a computação científica. O código ele funciona em três grandes passos. Primeiro, a coleta de dados, no qual o programa ele vai pedir as informações essenciais, como a dimensão da base, os vetores da base inicial, o vetor que a gente vai querer transformar, que a gente vai converter, e a base final. Assim, a segunda parte é a montagem das matrizes de mudança de base. E no caso, a matriz inicial a gente vai estar transformando de fato nas colunas. A gente tinha como um array e se tornou agora uma matriz com as colunas dos vetores. E a matriz final também a gente converteu, e a base final também a gente converteu em uma matriz. E por fim, a terceira parte é o cálculo da transformação. E no caso, o resultado a gente pegou e fez o produto matricial da matriz inicial com o vetor que a gente quer transformar a matriz. Aqui a gente obtém então o vetor na forma canônica. E então a gente pega a matriz inversa da matriz final vezes o vetor em sua forma canônica, que daí a gente vai obter então o vetor na base final. Então a gente printa os resultados. Agora a gente vai rodar o programa para mostrar aquele exemplo que a gente fez anteriormente. Primeiro, ele nos pede a dimensão da base. A dimensão da base que a gente usou no exemplo foi 2. Depois, a base 1, ela foi formada pelos vetores 1 e 1. O vetor 2 é o vetor menos 1 e 2. Então, o vetor que a gente vai converter é o vetor 3 menos 2. E a base final é composta pelos vetores 2, 1 e 0, 3. E de fato, ele printa aqui para a gente as coordenadas do vetor que a gente tinha que obter no final, que de fato bate com 5 sobre 2 e menos 7 sobre 6. Assim finalizamos a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos.